Prometo amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. As promessas de quem se casa são quase infinitas, até que vem a separação. Desentendimento, brigas, confusão, infelizmente, tudo isso às vezes se torna a rotina de muitos casais que se separam. É um momento difícil, mas quando se trata de finanças, se separar ainda tem mais um efeito. Pode deixar a vida do ex-casal no negativo. What? E não só do ex-casal. Uma alta porcentagem de separações pode até afetar a economia de um país. Como? A gente começa a mostrar agora. O Conta Mais está no ar. No Brasil, 1 em cada 3 casamentos termina em separação. Divorciados ainda são minoria, mas nos anos 80, só 1 em cada 10 casamentos chegava ao fim. Isso dava 93 mil divórcios por ano. Hoje, são 385 mil separações a cada 12 meses, segundo dados do IBGE. São mais de 1.000 divórcios por dia no Brasil. Veja agora, você vai relembrar 7 casamentos do Fábio Júnior. Esses números têm um lado bom. Hoje, são mais raros os casamentos de conveniência, medo ou por ser proibido a separação legal e o direito de casar de novo, como era no Brasil antes da lei do divórcio de 1977. Mas uma coisa pouco falada é que o divórcio pode ser devastador quando se trata de dinheiro. O sucesso do filme História de um Casamento, lançado pelo Netflix em 2019 e que concorreu ao Oscar deste ano, retrata com bastante precisão o elevado custo de uma separação. Entre o pagamento dos advogados, taxas processuais e divisão de bens, o prejuízo costuma ser grande. Para Jeff Bezos, fundador e até hoje o CEO da Amazon, gigante das vendas online, por exemplo, a cifra foi de 35 bilhões de dólares. Foi esse valor que Mackenzie Bezos, que foi casada com ele por 26 anos, recebeu na divisão de bens. A quantia equivale a 4% da Amazon, fundada por Bezos um ano depois do casamento, em 1994. Não que o empresário tenha tanto do que reclamar, né? Com a parte que sobrou, ele continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de 111 bilhões de dólares. Já Mackenzie se tornou a 3ª mulher mais rica do planeta e dona da 22ª maior fortuna. Eu sou rica! Jeff e Mackenzie não foram os únicos que tiveram divórcios bilionários ou quase bilionários. A separação do russo Dmitry Rybolovlev, dono do clube de futebol Mônaco, que disputa o campeonato francês, e de sua ex-mulher Helena, alcançou a 2ª maior quantia, 4 bilhões e meio de dólares. Mais tarde, Rybolovlev, que fez fortuna no ramo de fertilizantes, conseguiu reduzir o pagamento para 600 milhões de dólares. Já no divórcio escandaloso, com acusações de traição envolvendo uma das famílias francesas mais tradicionais, Alec Wildenstein, negociante de arte, pagou 3 bilhões e 800 milhões de dólares à ex-mulher Jocelyn. Foi o divórcio mais caro da história da França. Outro divórcio famoso foi o do magnata das comunicações Rupert Murdoch e sua ex-mulher Ana Maria Torv. A ex-senhora Murdoch ficou com 1 bilhão e 600 milhões de dólares na partilha. Já na Fórmula 1, a divisão foi da esposa para o marido. Bernie Ecclestone, dirigente ícone do esporte, recebeu de Slavica Ecclestone 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Porém, nesse caso, houve algumas suspeitas. O dinheiro de Slavica estava todo em um paraíso fiscal. Foi especulado à época que ela mantinha o patrimônio em seu nome para que ele escapasse de pagar impostos. Mais 2 divórcios caros, o de Harold Hamm, um dos magnatas americanos do petróleo, e Sue Ann Arnold. Casamento desfeito, o valor do divórcio foi de 950 milhões. E tem ainda o de Steve Wynn, um dos grandes no mercado imobiliário dos Estados Unidos, e sua ex-mulher Elaine, 930 milhões de dólares. Os ricos brasileiros, aparentemente, são mais discretos quando se trata de separações. Poucos acordos são divulgados por aqui. Mas a gente separou alguns para mostrar que também, no Brasil, as cifras chegam aos milhões. Na divisão de patrimônio com Silvia Maria Vilela, Getúlio Vilela, dono do Grupo 5 Estrelas, pagou o maior valor de um divórcio no país até hoje, 300 milhões de reais. Já o casamento entre o ex-bilionário Ike Batista e a atriz Luma de Oliveira terminou com a divisão de bens que deixou 120 milhões de reais para Luma. Ela hoje processa o ex, exigindo mais 380 milhões, alegando que ele escondeu patrimônio na separação em 2004. O terceiro divórcio mais caro foi entre Álvaro de Miranda Neto, o Doda, e a bilionária grega Atina Onassis. Na separação em 2017,
Doda recebeu $1 milhão para cada um dos 11 anos em que eles ficaram casados. No fim da lista, o badalado casamento do então jogador Ronaldo com a modelo e apresentadora Daniela Ciccarelli em 2005. Casamento que durou apenas 3 meses. Na partilha, R$15 milhões à época foram para Ciccarelli. Mas apesar de tantos números impressionantes, não é preciso ter uma cifra milionária para um divórcio pesar na vida financeira. Um pesquisador americano, Jay Zaragoski, calcula em um estudo que uma separação é capaz de drenar 77% do patrimônio do ex-casal. Vamos imaginar que o casal tenha custos em comum de uns 10 mil. Aluguel, supermercado, contas. Para começar, ao se separar e ir cada um para um canto, o ex-casal dobra os custos de habitação. Um aluguel para um aluguel para o outro, supermercado, contas, impostos, tudo isso aumenta com cada um morando em um novo lar. Há também o custo do cartório, R$ 425 se a separação não envolver a justiça. Divórcios envolvem um custo mais alto, o advogado. Mesmo em cartório, não dá para escapar de ter um advogado acompanhando. E o honorário mínimo para uma separação, segundo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é de R$ 3.000. Isso em cartório. Se o casal tem filhos, tem que ir para a separação judicial, para definição de pensão e de guarda. Nesse caso, o custo oficial diminui. A taxa de separação é de R$ 263, menos que a taxa do cartório. Mas o custo do advogado aumenta para R$ 5.000 em média. A despesa sobe ainda mais se a separação for litigiosa. Nesse caso, as custas judiciais são definidas por faixa do patrimônio a ser dividido e podem ir a até R$ 79.590 se o patrimônio ultrapassar os 5 milhões. No caso em que há divisão de bens, o mais provável é o advogado cobrar entre 6% e 10% do patrimônio em discussão. Acho que acabou? Numa pesquisa da financeira Fidelity dos Estados Unidos, 14% dos entrevistados e entrevistadas disseram ter descoberto depois da separação que estavam endividados. Eram dívidas que desconheciam, mas dívidas que caíram no colo por ser parte do ex-casal. Já 10% das pessoas disseram ter descoberto que o ex ou a ex tinha patrimônio oculto. Esse impacto financeiro das separações é tão grande que surgiu uma área de estudo, a economia do divórcio. Quem estuda o assunto chegou a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, que muitos divórcios podem atrapalhar o crescimento de um país. Um estudo do Instituto de Pesquisa sobre Casamento e Religião dos Estados Unidos aponta que um divórcio leva à queda da produtividade e da renda dos envolvidos em até 30%. Os dados não são atuais, mas a conclusão é intrigante mesmo assim. Com um desempenho profissional pior e uma renda menor, o casal que se separa consome menos e também beneficia menos a economia. E divórcios, segundo os pesquisadores Eunice Yu e Yang-Gu Liu, autores de um outro estudo da Universidade de Stanford, teriam impacto até mesmo no ambiente. Vivendo em lares separados, concluem os pesquisadores, um ex-casal consome entre 42% e 61% a mais de recursos do que quando vivia junto, com efeitos no clima e na qualidade de vida em geral. Inclusive no Brasil, um dos países abordados pelo trabalho. Mas se você é desse grupo, calma, nem tudo está perdido para os divorciados. Segundo mais um estudo, passado um tempo da separação, ainda que a renda e o patrimônio diminuam, a produtividade volta a crescer. E com ela, gradativamente, a renda. Mas tempo também que não é de se desprezar. Na pesquisa da Fidelity, que eu citei aqui, só depois de 5 anos as pessoas se sentiam recuperadas financeiramente dos gastos maiores, da perda de renda, da perda de patrimônio decorrentes da separação. E mesmo assim, 4 em cada 10 entrevistados disseram que suas finanças continuavam abaladas. De qualquer maneira, vamos olhar para o copo meio cheio, a maioria se recupera, o que é uma boa notícia. Pelo menos até a próxima separação. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo e até o próximo Conta Mais. Tchau. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca.
gusta salir y seducir.